Ok? Começar. Perfeito, Pedrinho? Vamos fechar o microfone agora e a gente vai bater o papo. Acho que eu só um detalhe. Isso aí. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Meu nome é Gustavo Almeida. O convite pode ter chegado pela minha mão, pode ter chegado por outras pessoas. A gente vai conversar um papinho de nivelamento e nutrição de vaca de leite. E esse nivelamento a gente vai pegar de norte a pirâmide. Não tá? Um minuto. Será que os outros não estão me escutando? Beleza, e agora? Tá me escutando? Você não tava me escutando até agora? Ah, que bom. Perdeu nada então. É muito programa, igual eu falei. O que tá aparecendo o que tá aparecendo é a vaca no fundo agora. Não, perfeito. Não, eu escutei você avisando. Teve bom, obrigado. Vamos participar desses momentos que vocês vão estar ajudando a dinâmica aqui. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Estamos agora com 12 pessoas na sala. Fico muito feliz de estar à disponibilidade aí, de estar batendo um papo com vocês, estar um pouco mais perto de vocês. E a gente preparou quatro encontros. Então a nossa ideia é estar aqui 4 dias junto para falar sobre vaca de leite, para falar de alimentação da vaca de leite e para a gente ter um norte. Pra gente ter um norte dentro disso, a gente pensou em estar usando a pirâmide da alimentação do Rick. Essa pirâmide já é antiga, tem gente que já pode contestar o que será que é mais importante dentro dessa nutrição, mas basicamente é o que a gente pode usar de referência aí no dia a dia, na fazenda, e usar como sucesso nas dietas, e a gente vai estar embasando ela como meio da gente estar discutindo as dietas e o que a gente pode estar fazendo de prático no dia a dia da fazenda. Então, nesse primeiro encontro a gente vai conversar fibra e forragem, tentar falar algo prático e aplicável amanhã na fazenda para quem está visitando elas. No segundo encontro a gente vai estar conversando sobre CNF e PDR e a importância da gente estar pondo eles sincronizados e como que a gente ganha de investir no rumen e acreditar no rumen. Vamos ter uma terceira aula com a participação do Tomer, do Rumencast, vai trazer um papo mineral e aditivos. E a quarta aula, fechando, a gente vai falar de gordura adicional, PNDR, participação de uma amiga minha que está lá na Penn State, lá nos Estados Unidos, com o Ristoff, e ela vai estar diretamente da onde estão estudando o quente do aminoácido, ela vai estar trazendo para a gente em primeira mão. Então, mais ou menos o desenho que a gente tem nesses encontros é esse. E hoje eu trago fibra e forragem nessa 1 hora de bate-papo que a gente vai ter, beleza? Gente, carboidratos basicamente vai ser 70% da dieta de um ruminante. 15, 16, 17% proteína, sobra 3, 4 para gordura, a gente tem os minerais e outros
complementares ali, mas basicamente o que a gente vai conversar em relação ao carboidrato gira em torno de 70% desse total. E como a gente desenha, que a gente arruma esse carboidrato dentro da barriga da vaca, dentro do rumen dessa vaca, é o que vai responder em muitos quesitos, dentre os quais a saúde. E a gente já pode pensar, eu faço a alusão que o CNF, carboidrato não fibroso, é o atacante, é onde faz gol, faz mais leite, mas ele tem o senão dele. Por outro lado, ele traz menos ruminação, um pH mais ácido e deixa o rumen um pouco menos cheio, menos preenchido, que vai ser algo que nós vamos estar conversando. E na zaga atrás, jogando por esse rumen, jogando por maior ruminação, jogando por um pH menos ácido, a gente tem a fibra, a gente tem o FDN, que é quem constrói a capacidade desse rumen aí de tá trabalhando na função da vaca, tá trabalhando na saúde desses animais, e vai ser em cima disso que a gente vai estar conversando hoje e desses pormenores. Calma aí, gente, que a minha cachorrinha chegou aqui. Ela assiste todas as aulas. Até agora. Aqui. Laura, explica alguma coisa pros outros. Isso aí, nego. Se não deixar ela vir aqui, ela começa a latir e vai falar no meu lugar. Então é melhor deixar ela aqui embaixo e participando. Então, gente, esse desenho aqui e como a gente vai estar fazendo isso aqui dentro do rumen é o que vai responder necessariamente no desempenho da fazenda. E aí vocês vão entender bem sobre o que a gente vai estar falando sobre isso. Todo mundo conhece essa equação, todo mundo viu ela lá na escolinha, que o fenótipo, que é como o amiguinho parece, é igual ao genótipo, que é o que os pais dele são, com o ambiente onde ele foi criado. Todo mundo sabe dessa equaçãozinha aqui desde a 5ª, 6ª série. E o leite que chega no laticínios, o leite que vai ser processado pela planta de laticínio, ele é o leite fenotípico do genótipo que esses rebanhos têm, e isso aí é a longo prazo para mexer, trabalho para a galera do sêmen aí, da reprodução, mas em outro modo, de outro jeito da gente pensar, tem o ambiente ali que responde muito sobre essa produção e está na nossa mão. Faz parte do nosso trabalho, tá? Melhorando as condições da vaca para ela entregar um fenótipo um pouco melhor. Então, assim, existe o bodybuilding, existe o cara que malha, que é forte, e ele tem um genótipo, e o ambiente que ele faz todo santo dia é o que traz o fenótipo dele ser um cara forte. E se a gente pensar no leite, é a mesma coisa. A gente precisa ter um acompanhamento para esse leite ser forte, e o pensamento começa aqui. Aonde a gente pode mudar? Às vezes esse ambiente falta água limpa, dieta mal feita, calor, muito problema. Então vamos lá. Vamos trazer um artigo quente, um artigo de setembro do ano passado, e aí, assim, o que é a coisa mais importante dentro de uma fazenda é o consumo de matéria seca. E se a gente pensar no consumo de matéria seca já como ele era, que é esse pontilhadinho aqui, gente, ó, atrás do calcanhar da vaca, esse pontilhado, era como acreditava que era o consumo de matéria seca das vacas de leite, até 100 dias. E essa linha vermelha agora, que tá aqui, ó, é como realmente é. Olha, essa lacuna é o que a vaca não come e a gente achava que comia. Ou seja, cada litro de leite a mais que a gente consegue pôr num pico de lactação são 200 litros a mais naquela lactação. Como não está trabalhando isso? Principalmente mostrando na nossa cara que o consumo ainda é menor do que a gente já achava. Então, assim, isso aqui é um dado novo para a gente pensar da importância desse consumo de matéria seca. E agora eu vou fazer uma coisa inédita. Eu tô roubando um slide do meu curso do EducaPoint. Então eu acho que é a primeira vez que alguém faz isso, roubar seu próprio slide. E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso aqui, gente, e a importância disso aqui. É o slide mais importante do meu curso no EducaPoint.
E basicamente é a coisa mais importante em relação à vaca de leite. A gente entender o que é importante para essa vaca produzir leite. Então assim, o que é a coisa mais importante para uma vaca produzir leite? É o consumo de matéria seca. Consumo de matéria seca é mais importante do que qualquer coisa. E quem puxa o consumo é a produção de leite, muito mais do que o peso da vaca ou o DEL. Então entender a produção de leite e o consumo de matéria seca é entender a produção que essa fazenda pode estar entregando de leite e às vezes não está. Então o que esse slide aqui fala? Que muitas vezes a fazenda está no consumo de matéria seca atual. Eu estou no consumo de matéria seca atual, é o que as vacas conseguem comer hoje de comida. Então a gente tem o manejo alimentar, que é tudo que a gente faz na fazenda para conseguir entregar aquela comida para a vaca. E através disso a gente tem o consumo de matéria seca mais perto possível do possível. Fazendo o quê? Mudando a forma física dos alimentos, mexendo nesses nutrientes que tá aqui, ó, minha mão não vai só até aqui, ó. Esse nutrientes que tá aqui o nutriente, ó. Ou a forma física dele que é aqui, ai que legal ficar brincando. E assim, a gente consegue fazer que o consumo de matéria seca atual, esse cara aqui, aqui, muito difícil. Chega o mais perto possível, ó, o consumo de matéria seca atual tem que ser o mais perto possível do consumo de matéria seca possível, aqui em cima, ó. Então, para isso, a gente muda a forma física dos alimentos, a gente adiciona água na dieta, a gente faz o escambau, mas a gente faz vaca comer. E nós vamos conversar disso esses 4 dias que a gente vai encontrar e vai pôr na cabeça de vocês a importância disso está na nossa mão, beleza? Então, vamos lá. Vai lá no EducaPoint, acessa meu curso, assiste ele lá, muito bacana, é diferente do que a gente está conversando aqui, é outra pegada, manejo da alimentação da vaca de leite, compensa, ok? Eu não roubei esse slide à toa não, roubei para vocês me dar um troquinho, porque não é quase nada. Então assim, gente, aqui eu trouxe uma dieta típica de uma fazenda brasileira aí, de uma vaca dando uns 40 litros. Então hoje, segurança alimentar é uma conversa firme, uma conversa forte, segurança alimentar, todo país soberano tem que ter segurança alimentar. E se a gente pensar na segurança alimentar do Brasil, a gente está na Terceira Guerra Mundial, que é a guerra dos alimentos, e uma vaca no Brasil, comendo esse mundo de comida, uma vaca no Brasil aí de 40 litros, ela come 32, 30 e poucos quilos de matéria natural de silagem, pode comer 6, 8 quilos de capim verde, vai comer um bocado de milho moído, aqui a gente pôs 5, vai comer polpa cítrica, que é um coproduto muito bacana da indústria de suco, que está batendo recordes aí, e farelo de soja, preços estratosféricos, mas é nosso, é a gente que produz, vamos olhar quanto que o chinês deixa pra gente usar, a gente tem a possibilidade de usar o caroço de algodão, e até o mineral, todos os produtos que vai entrar na boca da vaca são feitos no Brasil, são brasileiros. O leite é um produto que garante a soberania nacional, a gente tem que lutar pelo leite. Eu fiz esse slide aqui comparado com esse slide francês, e nesse slide francês mostro que uma vaca francesa comeria. E uma vaca francesa, gente, ela, para complementar a proteína dela, o mineral pode ser francês ou de uma indústria francesa, pode comer a silagem francesa, mas olha ali a soja, ó, de onde ela vem, ó. Olha aqui, ó, de onde vem a soja. South America. Gente, entendeu? Soberania. Aqui, ó, tá vendo minha camiseta, ó? Terceira Guerra Mundial, é a guerra dos alimentos. A gente tem que lutar pela produção dos alimentos, fazer isso direito, mostrar que a gente está fazendo direito. Esse é nosso papel. Não tem nada que as nossas vacas comem que precisa vir de fora, não. E aí o nosso papel é só fazer elas dar leite, fazer dar leite do jeito certo. Nosso papel é ser os advogados dessas vacas, porque os gringos vão ficar doidos, que a gente pode fazer. E aí pensar na fibra em detergente neutro, fibra bruta, nessas conversas aí que a gente escuta na escola, basicamente assim, fibra bruta é um negócio que vem do sistema de Wendt, é um jeito de analisar alimentos de 100 anos atrás, e falando em 100 anos atrás, os dinossauros, isso é uma coisa pra gente nem pensar.
e for para analisar FDN, por exemplo, e bater esse papo, fibra detergente neutro, os sistemas de detergente, isso aí vem de um cara que chama Van Soest. O livro do Peter Van Soest de 94 é uma leitura obrigatória para quem quer entender um pouco sobre nutrição, fisiologia dos ruminantes, ecologia da nutrição dos ruminantes, e ele traz essa figura aqui que eu ia mostrar para vocês para a gente bater um papo, prestar atenção, que basicamente há 60 milhões de anos atrás, 65 milhões de anos atrás, os dinossauros são extintos, e aí pouco depois a gente tem aparecimento de dicotiledôneas, né? Mas o que seria muito interessante é que 25 milhões de anos atrás aparecem as gramíneas. Os primeiros bovídeos vão aparecer há 7 milhões de anos, estão muito perto das gramíneas, e os dois há um convívio, né? Quem vai comer o verde e o verde por milhões de anos. E se a gente for pensar no aparecimento de uma fábrica de ração, a fábrica de ração vai existir no máximo nos últimos 150 anos. Então eu gostaria que vocês pensassem se o boi, se o ruminante, se ele foi feito para comer ração, para comer verde, né? Então nosso assunto hoje é a base da pirâmide, não é à toa. E historicamente a gente vê milhões de anos aqui concordando com o que a gente vem conversando. Então se a gente for pensar na vaca e como a vaca pensa, qual que é o pensamento da vaca, qual que é o jeito da vaca, qual que é o estilão da vaca, um segredo é que a vaca é sistemática. E aí a vaca sendo sistemática, se for para a gente procurar no dicionário Aurélio, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela pertence a um sistema, que ela é relativa a uma sistemática, que ela é constante, contínua, persistente. Então ela é igual o produtor de leite, um cara sistemático. E aí ele gosta da mesma coisa, do mesmo jeito todo dia. Dentro disso, dentro dessa inteligência, a gente tem que respeitar a vaca e entregar o que ela precisa, e a gente tem ferramentas hoje em dia para fazer isso. Treinar os colaboradores e fazer com que isso funcione da melhor forma possível. E a gente vai estar conversando disso, mas a forma da gente fazer isso é a forma dessa foto aqui. Bota no breja, bota na terra e trabalhar bastante, não tem outra opção. Então, conhecer como a estrutura física dos alimentos são entregues na fazenda com um bom resultado é muito importante naquela luta que a gente tem que ter para ter o consumo de matéria seca o mais perto possível do consumo possível, ok? E é isso que vai fazer o sucesso, da produção desses animais dentro dessa inteligência, dentro desse contexto que era importante falar assim. Um galpão superlotado, um galpão que pode ter mais animais do que ele suportaria, você consegue levar ele produzindo leite, muitas vezes aceitando mais perda de matéria seca. É um negócio que você tem que entender para onde vai esse leite. Se esse leite vai para um laticínios que faz o HT, um leite que faz para um laticínios o HT, você precisa de um tipo de leite. Às vezes, se é um laticínio de iogurte, você precisa de outro tipo. Cada um vai ter um porquê, um senão da gente pensar numa dieta, numa alimentação que vai entregar a melhor forma possível esse leite num benefício para esse laticínio. Tudo isso a gente tem aquela equação do fenótipo, a gente pode pensar e chegar numa melhor situação dentro desse contexto. Gente, então assim, quando a gente fica de frente com o silo, quando a gente depara com o silo, a gente tem que estar trabalhando isso, a gente tem que estar entendendo o que a gente tem na nossa mão para entregar, para fazer esse silo, para entregar esse silo. Muitas vezes a gente se depara com várias matérias secas diferentes na mesma bateria de silo, e aí essas matérias secas diferentes na mesma bateria de silo, elas vão limitar o nosso trabalho. A gente precisa entender elas, entender o porquê delas, e a partir disso, a partir dessas matérias secas, ver como a gente pode estar trabalhando isso da melhor maneira. Essa bateria de silo, por exemplo, que está aqui na nossa frente, é uma bateria de silo que
ela tinha 3 matérias secas diferentes, é uma bateria de silo que ela tinha 3 matérias secas diferentes, para vocês terem noção, e aí a gente limitou o uso dela. Ficava uma parte usada para as novilhas, outra parte para as vacas de leite, e não ir para a mesma boca o mesmo material para não dar problema. Foi o que a gente pensou, foi o que a gente conseguiu resolver nessa situação aqui específica. Então, conhecer a bateria de silo, conhecer as limitações, conhecer como que tá os alimentos na fazenda e achar a boca certa para cada alimento. Não tem boca, não tem alimento ruim, tem boca errada, saber direcionar essas bocas, porque tudo acaba custando dinheiro e não é fácil. Então, assim, eu brinquei esses dias lá no gado de leite, as vacas babam por uma silagem bem feita. Então, buscar fazer essa silagem bem feita, buscar acompanhar essa silagem, tudo isso é um caminho para estar acertando bastante a alimentação dessas vacas, certo? Então, se a gente pegar uma frase bem antiga do NRC e for ver, vacas mais produtoras, vacas que produzem mais leite, também vai ser as que vão comer mais, comem 2,3 a mais comidas às vezes do que as vacas que produzem menos. E dentro dessa sistemática que a gente se propôs hoje a estar conversando sobre a fibra e a forragem, a gente pode estar pensando que o rumen pode ser melhor utilizado, né? Lembrando que se a gente vai alimentar um rumen com excesso de CNF, carboidrato não fibroso, é um carboidrato que vai produzir maior quantidade de ácido graxo volátil e muita energia, é um alimento que necessariamente vai descer o pH do rumen e vai deixar esse uso desse rumen um pouco pior, aquém do que a gente podia tá utilizando. Se a gente já vai para uma forragem, se a gente vai para uma fibra, se é um alimento mais fibroso, se é um alimento mais a pasto, a gente vai ter um pH mais alcalino. Então, assim, só para lembrar a clínica dos ruminantes, uma vaca confinada comendo muita ração, ela intoxica por ureia mais fácil do que uma vaca a pasto, uma vaca com muita forragem? Só um pensamento. É uma alcalose metabólica, vocês imaginam quem acontece mais, certinho? A gente entender como é essa base da alimentação, qual que é a sincronia desse CNF e o PDR, é a gente entender o que a gente pode contar de proteína microbiana lá no rumen, lá na frente, e conseguir produzir um leite com boa proteína, entregar um leite interessante para o laticínio, sem perder desempenho, fazendo grana. Então tudo isso é muito interessante. A gente pega mais essa frase aqui do NRC, é uma frase que fala que a ingestão dos alimentos, dos nutrientes, ela é uma função da ingestão de matéria seca e da densidade dessa dieta. Então, assim, o que isso quer dizer? Basicamente, gente, que é importante, a densidade da dieta é um fator bastante importante, mas o quanto que essa vaca vai comer é importante também. É uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, essa aqui é um gráfico, que é um pictograma aí que vai mostrar que basicamente a gente sabe tudo que acontece com a comida, com o alimento quando ela chega no rumen. Esse alimento pode ter 2 destinos, ou ele vai degradar, e quando degrada ele tem 2 destinos, ele vira massa microbiana, ácido graxo de cadeia curta, e vai passar, ele não tem outro caminho. Então, assim, chegou a fibra dentro do rumen, ela vai ser digerida. Uma vez que ela vai ser digerida, ela vai ser energia para a produção da proteína microbiana, assim como o CNF. Nesses momentos de produção de proteína microbiana, existe a produção do ácido graxo de cadeia curta. Essa produção do ácido graxo de cadeia curta é o que vai dar energia para absorção na parede desse rumen, e essa energia que vai ser usada na gliconeogênese dos ruminantes, vai ser o acetato, que vai ser a gordura do leite. É esse caminho aqui. Essa massa microbiana, a gente vai entender a importância dela para a proteína metabolizável, que é o que conta, afinal, para uma vaca estar funcionando. E tudo isso, a equação que explica isso aqui chama KT é igual a KD mais KP, que quer dizer que taxa de
de desaparecimento é igual a taxa de degradação mais passagem. Então quer dizer que são eventos competitivos. Quanto mais um alimento passa, menos ele é degradado e vice-versa. E isso é muito importante para a gente ter um entendimento aqui do que acontece com os alimentos dentro da vaca. É mais importante que a gente pensar num ingrediente sozinho. Alguém tá com o microfone aberto aí. A gente pode achar? É o Vini. Beleza, vamos lá. Então assim, gente, tem uma equação que explicaria isso aqui. KT igual KP mais KD. E esse entendimento, eu faço uma dieta que passa mais rápido, eu faço uma dieta que passa mais devagar, tudo isso existe e a gente pode estar mexendo dependendo dos ingredientes que a gente tem para trabalhar, certinho? Vamos olhar o que tem aqui na frente. Então, a versão do RIC da pirâmide é essa aqui, é a original, e a gente pode usá-la para diagnósticos em fazenda. Então, usando ela de diagnóstico em fazenda, e for para a gente pensar numa silagem de milho. Então, o que é importante nessas peneiras? A gente vai usar as peneiras que vão ficar acima, as duas primeiras peneiras, esquece essa aqui que está ilustrando, depois a gente vai conversar dela. Mas basicamente a gente elimina o fundo não serve para essa vaca ruminar. E a gente soma as duas de cima e é esse material, caso a vaca consuma dieta, é o que vai fazer essa vaca estar ruminando. Então, esse diagnóstico aqui na fazenda, que era colhida por uma automotriz, era importante que tivesse bastante silagem na parte de cima das peneiras, tinha. E então a gente soma isso aqui, a gente tem 78% do material que é FDN dessa silagem sendo contabilizado como um FDN fisicamente efetivo, que é o FDN que vai fazer esse rumen funcionar, é o FDN que vai fazer o match ruminal, a gente vai conversar sobre ele ali na frente. Então, gente, essa é a foto que me inspirou a fazer essa camiseta. A gente produzir boas forragens na fazenda é um negócio pra gente nunca esquecer, que é o que muda o jogo, é o que vence a guerra. É a hora da gente estar trabalhando. Então, o nosso trabalho é estar lá no dia da feitoria, da confecção dessa ensilagem para estar mudando o jogo e estar regulando esse maquinário dentro do que a gente precisa e dentro do que é a nossa realidade na propriedade. Uma frase importante para a gente falar da silagem é assim, existe uma frase de um nutricionista muito famoso dos Estados Unidos que ele fala assim: mais gente foi demitido de fazendas, mais nutricionistas foi demitido de fazendas por causa de uma má forragem do que qualquer outro motivo. Então, fazer uma boa forragem é a coisa mais importante que a gente pode fazer dentro de uma dieta de uma vaca. A gente não tem outra coisa para fazer para deixar um caboclo feliz fazendo uma dieta do que ter uma silagem boa. Ter uma silagem ruim, fazer uma dieta com a silagem ruim é uma coisa muito difícil e aí é consertar problema. Então, gente, essa frase também é do NRC em fotos, que é uma sequência de fotos que eu coloco no gado de leite e eu gosto de conversar ali sobre algum ponto bacana pra gente estar raciocinando. E dentro dessa frase aqui fala que quando as vacas consomem a TMR, que é a Total Mixed Ration, né, a ração totalmente misturada, quando as vacas consomem a TMR, elas vão ter maior aproveitamento desses nutrientes todos misturados que se elas tivessem comido eles separadamente. Então, tem o episódio nosso do Rumencast aí sobre dieta total e diminuir separação de partículas. A gente gravou sábado passado, tá no ar. O Tomer tá com a gente aqui também nesse projeto que a gente tá gravando, vai conversar com vocês sobre mineral aditivo. Depois quem escuta podcast ou não escuta também, pode chegar no Spotify, baixar o episódio, bem bacana. E aí a importância é a gente estar na fazenda no dia da ensilagem, pisar acompanhar os caminhões que a gente conseguir acompanhar e saber o que está vindo da roça e conseguir estar atuando em tempo real no que pode mudar a dieta lá na frente.
Então pensar no silo, pensar que silo que vai usar primeiro, vai usar o silo que é difícil acesso na chuva, no inverno, porque aí você deixa na chuva o silo melhor para você estar usando. Esse tipo de pensamento, fazer um fluxograma do que a gente está acertando ou errando na fazenda para estar evoluindo, tudo isso é muito importante. Saber, conhecer a composição dos alimentos, usar, a gente tá no Brasil, usar um capim tropical, saber usar um capim tropical, fazer uma ensilagem, isso é uma coisa difícil, é uma coisa que a gente tem ferramenta para aprender e fazer, então tá entendendo a teoria para na prática a gente tá aplicando ela, e tudo isso é muito importante. Então essa imagem é uma imagem muito significativa, eu acho que é fazer a ensilagem, ensilar para a boca, para a vaca, não para o silo, para a vaca. Então é outro jeito de pensar essa ensilagem, mas esse pensar é o que a gente deve ser obrigado, é ser advogados de vaca. Esse é o nosso papel, advogado de vaca. Aquela equação, fenótipo, leite que a vaca está produzindo, genótipo mais ambiente, é o ambiente que a gente muda, é o ambiente da vaca, e a gente sendo advogado de vaca, a gente vai ter sucesso. Basicamente é isso. Então, gente, se a gente tem uma maquininha duas linhas, se a gente tem uma maquininha acoplada no trator, a gente pode estar lá presente, olhando as facas, contando as facas, afiando as facas, aproximando ela do rotor, entendendo o que é a necessidade desse cara de amido e de fibra, e entregando para ele, às vezes, uma silagem melhor do que ele tem no buraco hoje. Tudo isso faz parte do nosso papel também, entendeu? E aí, eu desenvolvi essa aplicabilidade aqui para a gente estar usando em fazendas, é um jeito da gente estar entendendo de quem é o problema, batata quente, para quem que a gente vai passar isso. Eu chamo de inove, por inovar na fazenda, entendeu? Então, se a gente achou num sistema, numa causa e efeito, a gente achou um problema, ou a gente tem uma oportunidade de melhoria, essa oportunidade de melhoria ou o problema deve ser buscado sempre em função disso aqui, que é o que vai trazer mais leite e mais rentabilidade. Toda vez que a gente tiver a oportunidade de aumentar o conforto, melhorar a comida, aumentar a comunicação e ter constância na fazenda, a gente tem ganho. Constância é a mesma coisa, feito da mesma forma, no mesmo horário, do mesmo jeito. Então, para isso, a gente tem que ter os colaboradores da fazenda, as pessoas, sabendo os processos que elas têm que fazer e entregando o mesmo produto sempre. Então esse é um papel nosso como consultor na fazenda, tá falando disso, da importância para os gerentes, da gente sempre estar pensando nesses 4C e melhorando ele, e pensando nas 20% das coisas que nós podemos estar fazendo na fazenda, que vai trazer 80% do resultado, que seria o teorema de Pareto, aplicado na fazenda, sempre vai estar dentro disso aqui. Então é aqui que a gente sofre. E como que a gente realiza o que a gente está observando quando está dentro do teorema de Pareto? É rodando isso aqui, depois a gente pode bater um papo, mas é como a gente soluciona as coisas. E como a gente soluciona o problema da fibra na fazenda, uma vez que ela foi colhida, uma vez que ela está ali para ser usada, muitas vezes é orientando o pessoal da fazenda a estar usando esses equipamentos, que é encontrado em qualquer cidade, nas lojas de departamento. E um micro-ondas, uma fritadeira elétrica faz o papel do coaster e consegue facilmente fazer a aferição da matéria seca da silagem para conseguir um maior acerto para entrar ela dentro do coxo. Treinar esse pessoal da fazenda a medir a matéria seca da TMR, da dieta total, e da silagem, uma, duas vezes na semana, pela quantidade de vaca, a gente pode ver o que é mais interessante, e a partir desse número tá achando as variações. A gente tem mais o leite por lote, o consumo de matéria seca e os sólidos do leite como ferramenta para estar mexendo nisso tudo, mas uma inteligência, uma orientação seria pôr o colaborador, treinar esse colaborador e ter esse colaborador ajudando a gente dentro dessa inteligência. Uma opção que a gente tem também, uma outra opção que a gente teria também é pedir para estar entrando em contato com a gente, esse colaborador, uma vez desviada essa matéria seca, uma vez que ela não tivesse no lugar que a gente achasse que ela deveria, o consumo, os sólidos, a gente pode estar averiguando isso. E
E a partir, um exemplo que a gente pode pensar, é, muda muito a matéria seca dessa fazenda, há muita variação de consumo, porque caso tenha muita variação de consumo, a gente tem que pesquisar o que é o problema. O problema pode ser a aplicação de RBST e não tá fazendo o alimento chegar na boca dessas vacas da mesma forma que você está desafiando elas. É uma coisa interessante da gente estar conversando. Eu tô enrolando vocês nesse slide aqui porque tá travando a máquina, viu, gente? Por isso que vou falar outra coisa. Eba, vamos lá. Eu já não sabia mais o que eu ia falar pra vocês naquele slide ali, com a máquina travando ali. Eu só tava olhando, torcendo pra ela destravar. Aí, pessoal, se for pra gente pensar no dia mais importante da guerra, vestir a camisa da fazenda, o dia mais importante que a gente tem que estar lá é o dia da ensilagem. Não dormir durante a ensilagem para dormir o ano inteiro tendo uma comida boa no buraco lá do silo da fazenda. Isso aí é muito importante. Se for pra gente pensar, então, quais são os fatores dos animais e dos alimentos que mais respondem à gordura no leite, por exemplo, a gente pode pensar que seria a comida. A comida seria muito importante, a gente entender ela e ter a noção do que está entrando na boca da vaca para a gente estar entregando para o laticínio o que a gente puder entregar. Então, em relação a confecção de comida na fazenda, uma coisa que a gente pode estar entendendo e criando um pensamento guardando essa equação aqui, que é a capacidade fermentativa. A capacidade fermentativa é um jeito da gente analisar se uma silagem vai dar boa ou vai dar ruim. Então, assim, por que com a silagem de milho 35% de matéria seca sempre vai dar boa? Porque aqui, ó, como é que é essa equação? Vamos ler ela junto. Coeficiente de fermentabilidade dessa silagem, ele depende da matéria seca dessa silagem que foi colhida como cofator. A gente tem uma correção aqui de mais 8, então quer dizer, quanto maior a matéria seca, melhor. E esse número a gente vai multiplicar por quem sair dessa jogada aqui, ó. É o confronto de quanto eu tenho de carboidrato solúvel nesse material batendo de frente com o poder tampão. O poder tampão nada mais é do que as proteínas livres, isso aí tudo vai ser confronto um do outro de qual é a capacidade que eu tenho de fazer essa silagem baixar o pH fermentando. Esse poder tampão vai estar lutando contra, enquanto o carboidrato solúvel e energia luta a favor. E a gente tem a matéria seca também a favor. Então seria assim, esse aqui é do bem, e esse aqui é do bem, e esse cara aqui é do mal. Ele é o mal, eu sou mal, muito mal. E aí a gente pensa o seguinte, ó, uma matéria seca de uma silagem de 35, por exemplo, mais 8, 35 mais 8, 43... Eu tenho 43 aqui para ser somado com muito carboidrato solúvel, que a silagem de milho vai ter com 35 de matéria seca, já deu para encher esse grão. E 6,5, 7 de proteína bruta dessa silagem, poder tampão baixinho, vai perder no meio dessa briga aqui. E aí o coeficiente de fermentabilidade de uma silagem de capim de milho é bacaníssimo, é alto, é fácil de fazer. Por que a silagem capim tropical é difícil? Por que a turma erra? Por que esse volumoso é problemático? Vamos ler ele pela capacidade fermentativa. Ei, Loli! Aí, gente, eu falei que ela ia aparecer na aula. Vamos lá. Por que a capacidade fermentativa... Ei, feiura! Você quer dar aula? Vem cá, então. Vai dar aula? Vamos explicar a capacidade fermentativa. Capacidade fermentativa da silagem de capim. Capacidade fermentativa da silagem de capim, ela é ruim porque a matéria seca da silagem de capim que a gente vai colher vai ser uma matéria seca baixa. A gente já vai conseguir uma matéria seca em torno de 20%, por exemplo, que ela vai ser colhida. Então você pega 20, soma com 8, perto do 45 que a gente tinha, 28 não é nada. Então qual que é a quantidade que uma silagem de capim tem de açúcar?
que tem de açúcar disponível, carboidrato disponível, qual que é a quantidade de açúcar que a silagem de capim tem? Me fala, é muito baixo. Muito baixo. E aí, quanto de proteína esse cara tem? Qual que é o poder tampão da silagem de capim? Proteína tá lá na casa do chapéu, 20, 18, 20. Então, entendeu como mudou a equação? Esse que é bonzinho vai estar baixo, esse que é bonzinho vai estar baixo, esse que é maligno vai estar altíssimo. Então a silagem de capim tem baixa capacidade fermentativa. E é por isso que todo mundo te mandou a vida inteira pôr algum tipo de fubá, polpa cítrica na silagem de capim. Fala para você que é para aumentar a matéria seca do material, mas ninguém te explicou essa equação até hoje, você não conhecia. Então, a silagem de capim, gente, só dá certo para quem entende a problemática dela e consegue fazer. E estende isso agronomicamente, a gente vai produzir o que a gente consegue produzir melhor. Seria isso, certinho? Entender que o importante na colheita é a boca da vaca, isso é fundamental. Então tá lá nesse dia a dia da colheita e fazer a peneira que você precisa. Isso é animal, né? Isso é muito bom. E o mínimo que a gente precisa saber de uma silagem estaria aqui nessa listagem, o material que eu preparei para Danone uns anos atrás, mas seria planejamento, planejar essa silagem, planejar como vai ser as operações, como que você vai fazer. Fazer a manutenção preventiva desse material. Então, ter a manutenção preventiva desse material é fundamental. Monitorar essa silagem, tá lá ao vivo durante essa silagem, isso aí também a gente tem que fazer e é muito importante, o técnico tá lá, é essa guerra que a gente vence se a gente estiver lá. Ter os detalhes da compactação, então garantir 40% do peso em trator do que está chegando por hora em material. E os outros pormenores, depois que parou o último trator, 20% do tempo que foi colhido a gente ainda tem compactação. Então assim, abertura, desabastecimento, todos esses cuidados aqui com a silagem, a gente preparou um material super legal, tá no IGTV do Gado de Leite, vocês entram lá no Instagram, fica à vontade, mas é muito legal mesmo. Então assim, gente, quando a gente é advogado de vaca, a gente não pode pensar só na fibra ou na forragem ou no rumen, a gente tem que pensar nessa vaca podendo estar ruminando e trabalhando isso. A gente vai conversar um pouco sobre o que a vaca consegue se ela ruminar mais e trabalhar mais. Qual é o milagre do que Grant mostra em 2004, que demonstra que a gente consegue até 1,6 kg a mais de leite por hora que a gente dá de descanso por essas vacas. Então assim, quanto mais a gente deixa a vaca descansar, mais leite ela entrega pra gente. Isso é uma realidade. Então, dentro dessa realidade aqui, o que é bacana da gente estar pensando? Tá pensando que cada coisa que a vaca come vai gerar algum produto dentro do rumen dela e isso aí vai estar ligado ao leite, muito ligado ao leite. Então, entender a bioquímica das coisas é fundamental para a gente estar trabalhando e é isso aqui que a gente vai estar conversando também bastante nessas semanas. Entender que um açúcar simples, vai ter um tempo de degradação muito rápido, é o vermelho ali. Enquanto um amido às vezes vai ter um tempo menor e a fibra muito mais prolongada. A fibra ocupa um espaço no rumen, enche o rumen e ela tem um tempo muito mais prolongado. Essa que é a realidade. Então, entender como usa os equipamentos que a gente tem na fazenda é muito importante, que, por exemplo, às vezes a gente pode ter uma silagem boa, um tamanho de partícula bacana, mas a colhedeira, a desensiladeira, ela faz um trabalho muito superficial nesse silo e aí ela pega o fundo que era só 15 e transforma em 26. Aí às vezes falta fibra lá na boca da vaca porque ela está sendo pré-processada antes de entrar na boca da vaca. E isso aí já mostra pra gente muitas vezes que a gente não vai ter sucesso dentro do sistema. Então esse aqui é o famosa silagem de capim BR, total falta de planejamento, a gente não precisar disso, é fundamental, né? E dentro da inclusão da fibra dentro de uma dieta, por que ela está dentro do rumen, o que ela faz ali, o que é importante da gente saber e saber usar, o que é importante da gente saber e saber usar é muito importante
a gente manter essa fibra fisicamente efetiva mais ou menos nessa faixa que a gente está mostrando aqui. Mais ou menos na faixa. Basicamente a vaca não morre. É isso que a literatura mostra, ela não morre se a gente der 15% de fibra de forragem na dieta dela. Mas seria um ponto de equilíbrio, um ponto num pH de saúde ali, os 19, 20, que fala desde o NRC 89. E vaca não morria naquela época, não morre hoje também. Então assim, entender o que é o mínimo do mínimo de fibra, às vezes é uma situação emergencial que a gente pode estar recorrendo. Usar isso como um modo de formular, usando sempre o mínimo, já é não respeitar a base da alimentação do ruminante, é esquecer aquela conversa que a gente teve de milhões de anos, entendeu? É não deixar os ruminantes trabalhar pra gente. Se for para dar dieta de monogástrico para vaca, às vezes é deixa o porco fazer, que a eficiência dele é maior. Então assim, se a gente entrar com uma dieta de forragem de FDN que tem uma origem, um FDN que tem origem que não seja de forragem, o que vai acontecer? Então aqui, gente, ó, 10% de FDN vindo de forragem, mas uma dieta que tem FDN total de 40, ó. Essas vacas nenhuma teve acidose, ó. Então entender a dieta no total, entender a dieta como um todo é mais importante às vezes do que a gente entender um ingrediente só ou tentar pensar nele. Então eu trouxe esse paper super importante, um paper fundamental na história da nutrição, na história da minha vida, porque é o paper do meu mestrado. Então ele foi publicado no Animal Production Science. A gente estudou caroço de algodão e grão de soja na boca de vaca de leite, 35 litros. A gente encontra que quando a gente inclui 12% de semente de oleaginosa na dieta das vacas, há uma quebra de consumo, mas essa quebra é bem acentuada. Eu tenho as vacas comendo caroço de algodão, comendo 23,5 kg de comida por dia, para dar 33 litros de leite corrigido por dia, enquanto as vacas que comeram farelo de soja e fubá comem 1,5 kg a mais de comida para dar o mesmo leite. Então elas acabam tendo a rentabilidade, no momento, por exemplo, seria muito maior dessa dieta 3 do que da primeira. E lembrando que a gordura é responsiva por esse teor de FDN fisicamente efetivo. Um dos jeitos de mensurá-lo, a mensuração dele, ele surge no contexto da nutrição, foi quanto mais FDN efetivo eu coloco nessa vaca, mais gordura eu tenho nesse leite. Então esse é o FDNF original, o físico que eles falavam. E dentro disso, fisicamente efetivo, e dentro disso o teor de gordura desse leite é responsivo. O que é o problema disso aqui? A gente vai conversar. Muita fibra enche muito rumen, ela é densamente menos energética. Como a produção ela depende da densidade da dieta e a quantidade que comeu, a gente precisa de um equilíbrio aqui. Então, se a gente vai pensar em fibra, a gente vai pensar em ruminante, a gente vai pensar nas bactérias, no protozoário, nos fungos que estão ali dentro desse compartimento gástrico, e é isso que é a mágica do ruminante, é poder estar usando isso da melhor forma possível. Um rumen é a simbiose, a gente tem que pensar que é todos esses organismos trabalhando num conjunto. Lembrar que a vaca sozinha produz mais de 200 litros de saliva por dia. Então, a gente fazer essa vaca ruminar, entender o que é um rumen bem feito, é saúde para esse rebanho, entender as bactérias, os protozoários, os fungos, isso tudo ali dentro do rumen, fazer isso trabalhar para a gente. Porque se a gente faz uma dieta com muito amido, essa dieta vai ser uma dieta para bactéria que vai ser digestora de amido. Essas bactérias digestoras de amido, elas não, a efetividade delas na celulose é muito baixa ou nenhuma. Então a gente tem que entender, quando a gente desenha uma dieta, até em que tipo de bactéria a gente vai querer lá dentro desse rumen. A população bacteriana celulolítica é diferente da amilolítica, o pH ótimo de uma não é o da outra. Então mudanças bruscas de dieta, igual a gente viu, não é interessante, igual a gente viu no grupo, não é interessante, isso tudo vai dar problema.
E aqui seria o rumen, uma repartição de como seria o rumen por dentro. A gente teria uma zona líquida aqui embaixo e com uma grande quantidade de líquido que tem dentro do rumen. E quando a gente fala que a vaca precisa de material para estar ruminando, é para essa formação aqui, dessa zona sólida e dessa zona pastosa, que isso aqui é o mete ruminal que a gente fala. E aí a formação desse mete ruminal e a constância dele se mantendo lá dentro desse rumen é o que vai dar saúde nesse rumen. Então, olha que figura mais colorida. Esse mete ruminal aqui é o que vai dar o movimento no rumen, e esse movimento vai dar a possibilidade dessa vaca estar diminuindo o tamanho dessa partícula. Toda vez que ela diminui a partícula, ela dá acesso a mais bactéria, e quanto mais bactéria, mais digestão tem uma vaca. O que a gente precisava entender dessa diminuição do tamanho da partícula é um princípio físico, que se eu corto uma bola no meio, essas duas metades da bola tem uma superfície o dobro do que ela teria da bola inicial. Então uma partícula aberta ao meio, ela seria uma partícula muito mais fácil de ser degradada pela microbiota do rumen do que uma partícula íntegra. E aí tem a ação dos fungos que a gente vai mostrar e toda essa interação. Então, gente, é importante a gente estar pensando também que outro fator limitante dessa fibra e dessa dieta ser mais ou menos digestível seria o nível de lignina desse material. Então, a lignina aqui seria o rosa, o vermelhinho. Quanto mais lignina, mais difícil é o acesso ao material digestível da superfície. E é esses pormenores que vão nos dar o guia de qual seria a máxima inclusão da fibra da forragem numa dieta de uma vaca em lactação. A gente pensar nisso aí que a gente conversou, que é o que vai mostrar isso aqui. Então, assim, essa aqui é a demonstração de como é a degradação do material dentro do rumen, uma vez que a vaca comeu e esse material está lá dentro do rumen. Então, o verdinho aqui é as bactérias, e aí ela cola na superfície, faz um biofilme nessa fibra, 90% da massa microbiana está aderida a esse material, e uma vez que ela está aderida e come essa superfície, destrói a superfície, a gente precisa da colonização aqui, os fungos, que eles quebrem essa superfície, o fungo, ele quebra a superfície e dá acesso a essa bactéria à parede secundária e a muito mais material a virar leite. O que não vira leite é perdido nas fezes e vai embora na passagem. É isso que acaba ocorrendo. Então, assim, respeitar um rumen estável é respeitar a população bacteriana trabalhando para você, que a gente é dependente até da população de fungo que está ali para dar acesso a esse nutriente que a vaca comeu. E assim, só um pensamento, eu tô de novo roubando o meu curso lá do EducaPonte, essa frase é dele, eu recortei minutos antes da gente entrar no ar. Pensando nisso aqui, ó, cada aumento da unidade percentual na digestibilidade da fibra resulta no aumento de 170 gramas de consumo de matéria seca. Quer dizer, se eu deixo mais digestível essa fibra, eu dou mais espaço aqui no meu tanque da vaca, eu desocupo espaço para tá deixando ela comer mais. E ela come 170 gramas de comida a mais e me traz 250 gramas a mais de leite. Então eu tenho que buscar cada dia mais por digestibilidade de fibra para me dar esse espaço para deixar eu fazer essa vaca produzir mais a partir da base da dieta. Que aí o que eu fizer depois é sucesso. Esse é o pensamento do dia. Guarda isso na cabeça. Então é aqui como que o rumen funciona. E aqui é como que o rumen funciona. Uma vez que chegou por aqui, chegou pelo esôfago a comida, ela é uma partícula pequena. Ela vai passar para o omaso. Isso mais ou menos que acontece. Caso ela seja uma partícula grande, essa partícula grande vai movimentar, vai voltar na eructação, vai ser ruminada. Uma vez ruminada, ela volta de novo. E aí, se ela for grande, ela gira de novo para ser ou degradada ou sofrer a passagem. Igual a gente viu naquele outro esquema, não tem outra saída. E aí, se ela é tão pequena, mas tão pequena que ela sedimenta, ela vai para baixo, vai estar na parte líquida e ela não faz mais parte do mete ruminal. Então, lembrando, o que é o mais importante do dia de hoje?
Fibra é um negócio que forma match ruminal. Match ruminal é o que vai cutucar as paredes do rumen e vai fazer a vaca ruminar. A vaca ruminando, quanto mais ela rumina, mais leite ela dá. É mais ou menos esse mecanismo aqui, ó. Então esse mecanismo aqui, gente, é o que explica cada fraçãozinha da fibra e da forragem que fica numa peneira, é o que vai estar lá dentro do rumen. Então deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Ó. Por que que a gente usa a fibra efetiva das peneiras de cima, igual eu falei? Ó? Porque é a fibra efetiva da peneira de cima que está aqui no vermelhinho. Ó. O que que a fibra que está aqui no vermelhinho ela faz? O que a gente acabou de desenhar ali. Ela faz a vaca ruminar. Olha lá o pH subindo, porque vai ter maior produção de bicarbonato. Ó. Tá vendo? É ela que fez isso. Então, quem que passa? Quem que passa direto? É o fundo, ó. O fundo aqui, nesse esquema, ó. Fundo, 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 é só o capê de passagem, foi embora. Pro retículo ósseo ou basal. Quem estava aqui em cima tem que ser muito quebrado e transformado em outra fração para passar no retículo ósseo ou basal. Ou seja, esse material que a gente encontra aqui, para ele passar aqui, ele precisa ser degradado. E aí, se ele tiver baixa digestibilidade, é isso que vai encher o rumen e não deixa a gente produzir com fibra ruim. Aqui é o sangue, onde vai estar absorvendo o AGV que foi produzido. O AGV só é produzido quando a gente está aqui embaixo. Então, basicamente, entender esse mecanismo é o que vai possibilitar a gente entender qual que é a eficiência alimentar que a gente consegue trabalhar dentro da fazenda e dentro da realidade dessa fazenda. Porque a eficiência alimentar muitas vezes ela é dependente do que a gente pode fazer de dieta. Então assim, eficiência alimentar. O que é eficiência alimentar? Eficiência alimentar é quantos quilos de leite vem com cada quilo de comida. Então uma silagem muito ruim, ela predispõe a gente ter que repensar às vezes uma eficiência pior. Quando a gente vai comprar uma geladeira hoje em dia, a gente não olha esse selo. Quando a gente vai comprar um ferro elétrico, a gente não olha esse selo. Eu acredito que a maioria das coisas que a gente compra hoje em dia, a gente acaba comprando esse selo. Então, por que a vaca a gente não vai olhar? Por que a vaca a gente não vai pensar nessa eficiência? E a fibra é uma coisa que tem que ser muito pensada. Então, lembrar que a gente é advogado de vaca e respeitar isso aqui, que tempo é dinheiro, que um dia da vaca ela tem o que fazer nesse dia, ela tem que estar repousando, ela tem que estar ruminando, ela tem que estar comendo. Então, lembrar que para essa vaca comer e a gente chegar perto do consumo de matéria seca possível, a gente tem que entender que existe uma tríade. E essa tríade é a seguinte: para a vaca, aqui é um esquema basicamente assim. Para a vaca comer, ela precisa de ter a vaca, de ter a comida e de ter o tempo. Então assim, como que eu consigo aumentar o consumo de matéria seca? O meio de eu fazer isso é aumentar as frequências da refeição do dia e aumentar o tamanho da refeição da vaca. Então, dá mais comida mais vezes por dia, eu aumento o consumo de matéria seca, eu chego mais perto do consumo de matéria seca possível. Entendeu como ler isso aqui? Por que o tempo de alimentação ele diminuiu? Ele diminuiu porque tem menos frequência de refeição ou porque o tempo da refeição está mais curto. Então, como que a gente entende o consumo médio por refeição? Ele é o produto do tempo da refeição e o tamanho dela. Então, entender isso aqui às vezes é o que vai convencer o cara a tirar a vaca de um canzil 1h30 por dia comendo e fazer essa vaca muitas vezes ter um coxo e ter muitas horas de comida na frente. Então, e tudo isso é um pormenor que a gente pode estar correndo atrás. Então, novamente, eu não fiz legal, eu pirateei eu mesmo, né? Entrei lá e roubei esse slide hoje. O que eu gostaria de explicar para vocês, dentro daquele enchimento, dentro daquilo, sem que vocês gastem R$500 lá hoje. Se vocês quiserem gastar, pode gastar. Mas, se vocês quiserem entender, sem gastar, eu explico aqui. Basicamente, olha, eu tô fazendo biquinho, cara. Eu podia ter escolhido uma foto melhor. Tava de tupete também. Eu não tinha cortado meu cabelo lá. Eu tinha ido no barbeiro na época. Muito melhor. Aí,
o que a gente precisa entender quando uma vaca faz uma refeição com muito FDN? Que essa refeição com muito FDN chega uma hora que ela vai ter uma saciedade física, esse FDN vai chegar e vai ter a saciedade física, vai deixar repleto esse rumen, e aí ela para de comer porque tá cheio o tanque, ela não come mais, encheu esse tanque, ela parou de comer pela falta de digestibilidade desse FDN, o quanto que esse rumen tá cheio, e o que acontece? Os nutrientes que essa vaca podia estar trazendo em leite é menor do que isso. Então fica a gente lembrar lá que o leite é o influxo do consumo pela densidade, a gente já rodou em leite, entendeu o pensamento? Da gente fazer uma dieta com muita fibra ruim. Então assim, quanto mais uma vaca come, mais ela saliva, ela produz até 200 gramas de bicarbonato por dia, lembrar disso, dá oportunidade para ela estar trabalhando. FDN a gente já entendeu, é a fibra detergente neutra, é a fibra lavada em detergente neutro. Começa os estudos com o Van Soest, que é do livro que eu sugeri. E aí o que é importante para a gente entender é o fisicamente efetiva se está certo, olhando muitas vezes gordura do leite, vendo saúde desse leite que está sendo entregue. Então hoje em dia aqui no sul de Minas já é uma realidade a gente ter um segundo volumoso na fazenda, só que esse segundo volumoso só dá certo quando ele é pré-processado. Então cortar bem esse volumoso, garantir que ele chega na boca da vaca é fundamental, senão ele é um alimento muito caro para tá na dieta e não ser consumido. Conhecer, pegar os alimentos, conhecer na mão, isso é fundamental. E aí a gente acompanhar e saber o que a gente pode jogar no programa de formulação para estar contando. E ser agradável com os alimentos, não pré-processá-lo antes de jogar eles na dieta, por exemplo. Aqui é arrancado com esse braço aqui, joga a fibra sem ela perder tamanho, e isso é fundamental para fazer vaca ruminar. Ter cuidado com alimento mofado, alimento estragado, respeitar os nossos estoques de alimento, tudo isso muda o jogo dentro de uma fazenda. A gente conhecer e acompanhar a fazenda, isso é muito importante para fazer isso aqui, né? Fazer que a dieta que a gente faz lá no computador, analisou os alimentos, conheceu os alimentos, seja a dieta que a gente joga no vagão e as vacas comem, isso aí é o sucesso. Então, um jeito da gente fazer isso é acompanhar as peneiras, o servido, e assim a gente quer menos de 10% de variação no de cima, que é a que mais varia, e menos de 5% nas de baixo, seria esse pensamento. E aqui as sobras, então aqui ó, sobe de 10 para 24, a gente tá tendo seleção para fibra longa nessa fazenda, onde estava pagando mais de 1,50 no quilo do feno. Então tô jogando feno de lado, não tá servindo de nada. Entender isso, acompanhar isso, conversar com o nosso técnico de confiança para estar vendo os pormenores, porque isso está acontecendo. Dentro disso aqui, conhecer a batida de cada vagão, um horizontal, um tombador de alimento, um vertical, o que a gente pode fazer com cada alimento desse aqui para estar trabalhando melhor. Tudo isso é fundamental. Alguém dá um print aí que eu gostei. Dá um print e manda pra mim depois. O desenho meu pareceu que até eu acompanhei o redemoinho ali. Aí, gente, basicamente é o que a gente tem que estar entendendo aqui. Usar o que está na mão, usar o que está fácil. Tudo isso é fundamental. Mapear os processos, mapear os problemas. Tem um problema no setor da alimentação? É fibra. A fibra está baixa. Por quê? O equipamento está moendo muita fibra, tem muita faca no vagão, a fibra chega na boca da vaca baixa, no computador a pessoa acha que está certo. É o processo? Será que é o processo? O cara está retirando essa fibra ali, muito rente ali no rotor e diminuindo o tamanho dessa fibra, está chegando baixa na alimentação. Então esse é o problema da gestão das pessoas. Como que a gente faz para treinar o colaborador? Todo esse é o nosso papel no dia a dia da fazenda para estar melhorando o desempenho da fazenda. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Se a gente não der tempo para as vacas se alimentarem, elas vão ficar, a alimentação delas sempre vai estar aquém do que poderia. Essa é outra frase do NRC para a gente levar na cabeça, certinho? Então, aonde que o amido, segundo esse cara aqui, eu vou lá saber como é que fala esse nome, Kno Wilton, sei lá. Segundo esse cara aqui, quem que é mais digestível? Quem que é o amido mais digestível? É a aveia, é o trigo, é o milho, é o sorgo. Qual que é mais digestível do que qual? Ele fala essa sequência, né?
Mas o importante, gente, é aquela bota suja de bosta lá atrás. O importante é a gente tá trabalhando na fazenda, tá pisando na fazenda. O importante é a gente conhecer os alimentos, porque a gente vai saber qual que é o mais digestivo. Ele é o mais digestivo, é o que a gente consegue processar bem na fazenda. Então, se é o milho que a gente achou nas fezes, se é o sorgo aqui, ó, parecendo bolinha de árvore de Natal, isso aí é o que a gente consegue processar, fazer bem na fazenda, é o que a gente vai conseguir tá pondo na boca da vaca com eficiência, não tem outro caminho. Então, se vai ser a aveia ali no paper, qual que é o mais digestivo? É o que a gente acha menos nas fezes, é o que ficou melhor formulado dentro de uma dieta, né? Então, lavar as fezes, acompanhar, achar o milho, acha um caroço de algodão, acha uma fibra não digerida, é oportunidade para a gente estar mexendo nessa dieta, sempre. Acha fibra, esse pensamento, criar. E aí uma dieta muito mal desenhada pode trazer mucina, pode trazer pedaço de intestino, pode estar mostrando que esse amido aqui, que era para estar sendo digerido e usado lá no rumen, está sendo usado, está sendo fermentado lá no intestino, onde não tem capacidade de tamponamento muito baixo e vai ser totalmente problemático. Então, esse olho no olho aqui é fundamental. Esse olho aqui, ó, no coxo, é mais fundamental ainda. Para na cabeça da gente estar o resultado que você espera dessa fazenda. Aqui está o F do fenótipo lá da equação. O que eu consigo tirar daqui? E aí é treinando, às vezes, o funcionário da fazenda ter uma retirada de silo mais respeitosa com o estoque de alimento da fazenda. Isso muitas vezes a gente encontra no pequeno, que vai fazer isso com garfo e é ele que é o dono dessa silagem, vai ter mais respeito. Para a gente estar sabendo utilizar os alimentos da melhor forma possível. Ontem a gente contava com a Tatá aqui com a gente, ela falando que é da inclusão da grande inclusão da silagem de alfafa na dieta que ela está lá nos Estados Unidos, na Universidade da Penn State. Ela, junto com o Ristoff, ela é uma das pesquisadoras lá da escola hoje, vai estar falando de PNDR com a gente. Então, conhecer os alimentos que a gente tem, os forrageiros, e como está trabalhando ele. Então, esse aqui é um modo que eu faço diagnóstico em fazenda. Por exemplo, aqui, ó, fibra efetiva estava baixa, gordura estava baixa, a gente foi correr para corrigir. Então, essa fibra muitas vezes vai vir, ó, essa fibra efetiva dessa dieta vem do caroço, que está numa inclusão alta, feno, silagem. A gente vai acertando isso, medida que a gente tem de alimento na mão, acompanhando sempre muitos alimentos que a gente tem. Isso aqui é uma bateria de silo que foi preparada no verão, no inverno, para receber a chuva do verão. Então, a gente fala que tempo de paz a gente se prepara na guerra. Eu acho que o José tá aqui com a gente, o José é tenente, né? A gente bate um papo pra frente, sei lá. E a gente deve evitar isso aqui, gente. Muitas vezes a gente tem a comida, mas a gente não tem o animal. Então lembrar que para dar certo uma alimentação, uma dieta em geral, para ela dar certo, eu preciso do bicho, eu preciso da comida no coxo e eu preciso do tempo do bicho comendo. Então se eu não tiver o bicho, não tem comida. A gente tem que estar procurando aonde que está esse entrave. Aonde que está esse buraco que está aqui dentro dos sistemas que a gente está atendendo para estar trabalhando eles da melhor forma possível e fazendo as melhores dietas que a gente consegue. Muitas vezes a gente acha buraco desse tipo. Seria uma silagem baixa, uma quantidade de fibra efetiva baixa, eu quero dizer. E aí o cara usava farelo de soja tostado, ele estava investindo em PNDR pesado, mas esse cara não tinha PDR, ele não tinha PDR para fazer esse rumen funcionar e estava investindo em PNDR. Então entender essas limitantes e estar direcionando a tecnologia certa é o nosso papel na fazenda como técnico. Então aqui, ó, subir uma PNDR, subir uma PDR, subir uma fibra aqui, ó. E aí menos farelo de soja tostado para deixar o trabalho sujo dos ruminantes, a guerra é com as bactérias. E é aí que ganha o jogo. Não tem outro jeito de ganhar jogo não, gente. É entendendo essa interação, é entendendo o que a gente tem na mão dos alimentos aí da fazenda. E é dentro disso aí que tá o sucesso. É dentro disso aí que a gente vai estar angariando a maior produção possível,
sem esquecer que dentro da maior produção possível, muitas vezes a gente tem que estar buscando saúde. E o papel do nutricionista dentro da fazenda é um papel de saúde, é um papel de quem tem que ser o promotor da saúde dentro dessa fazenda, porque é muita coisa que a gente pode ter, de benefício trabalhando isso certinho, e é o caminho. Eu acredito que a gente não tem muita coisa para fazer além disso, não. Hoje, a intenção nossa hoje aqui foi trazer um bate-papo relacionado à fibra, forragem, o primeiro passo ali da pirâmide da alimentação. Terça-feira, às 7 da noite, às 19 horas, eu espero a turma toda. A gente vai falar de CNF e PDR, trazer bastante informação sobre acompanhamento de NU, proteína do leite, como tá usando isso de ferramenta pra gente tá vencendo a guerra. E é isso aí, eu vou abrir o microfone para vocês agora, a gente bater um papo. A gente tá com 12 pessoas na sala. Fica à vontade, a turma tá batendo papo, se apresentando, conversando, falando o que achou. Eu que tenho que abrir para vocês o microfone também, eu não sei se cada um consegue abrir. Cada um consegue abrir, Vini, ou eu que tenho que abrir? Tô, Glauber, e aí, mano, joia? Tá, e aí? Certo. Não, não é pra melhorar a fibra, não. É pra... Calma. Não, tá, faz a pergunta. Desculpa que eu já tô respondendo antes de você fazer, né? Então vamos lá. Não, mano. Vamos bater a prosa então, você vai. Vamos bater a prosa então, você vai sacar. Ó, existe a. Vamos pensar na matéria seca total da dieta, certo? Vamos pensar na matéria seca que essa dieta ficou. Na hora que eu terminei de fazer a dieta, na hora que eu terminei de fazer os alimentos ali, na hora que eu terminei tudo, eu tenho, por exemplo, uma dieta que ficou com 50 de matéria seca total, sacou? Vamos pensar isso, nós dois? Aí, por exemplo, a minha dieta ficou com 50 de matéria seca, eu tô com uma silagem muito seca. Eu tô com a silagem muito seca, muito seca. O que acaba acontecendo? Cara, essa silagem muito seca, ela predispõe muito facilmente a vaca tá descartando a parte maior da fibra, jogando fora e selecionando a ração, entende? Agora, se eu consigo acrescentar uma tantada boa de água aí, se eu consigo acrescentar, sei lá, 4, 5, 6 litros de água no vagão, eu pego essa dieta às vezes que ela tá com 50 de matéria seca e jogo 45 de matéria seca. E esse movimento que eu faço, eu não vou consertar a matéria seca eu não vou conseguir consertar a matéria seca da silagem que foi errada, entendeu? Eu não acerto o erro não, Glauber. Mas eu faço uma coisa que eu consigo fazer colar. Eu consigo fazer colar um pouco a fibra no concentrado, os dois aglutinar. Se eu joguei água, eu faço aglutinar um pouco esse concentrado nessa silagem e eu diminuo um pouco a farofa. Eu faço esse trem virar um negócio um pouco mais aceitável, que palatável não é a palavra certa. Eu aumento a aceitabilidade da dieta e aí a gente pode
aprofundar. Terça-feira eu trago um slide para você sobre isso, mas seria assim, o que que acontece? A vaca come mais porque aumentou a aceitabilidade da dieta e ela seleciona menos porque aglutinou. Porque uma vez que chegou no rumen, o rumen é um ambiente aquoso. Isso aí ia ter contato na água, ia desgrudar o fubá do silo mesmo, entendeu? Pensar que eles vai ficar grudadinho lá dentro, entrou, acabou. Mas pelo menos no consumo, num primeiro momento, eu consigo... Ó, a gente tá no cu da vaca agora, quase. Num primeiro momento, a gente consegue esse rolê, mano. Consegue fazer que a vaca coma mais, selecionando menos, e eu deixo a dieta mais aceitável. Ela é uma alternativa. Principalmente em dieta com silagem de milho com matéria seca muito alta e sem inclusão de ingrediente que pode estar ajudando nesse processo, sei lá, resíduo úmido de cervejaria, grão úmido, eles abaixam a matéria seca total da dieta, fariam essa função sem a água, ok? Alguém mais quer conversar? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, moçada. A gente tem alguns minutos ainda de... Quem tá falando? Ok. Se o cara... eu até pus uma foto ali, tinha, né? Ok. Perfeito. Tá ficando bom? Tá ficando bom? O que tá saindo aí? Entendi. Cara, pega aquela equação lá no gado de leite, salva ela no teu no teu celular, entende ela onde é as limitações, e aí, por exemplo, na hora que você coloca um inoculante, você está aumentando lá a capacidade dela fermentar. Na hora que você coloca um fubá, você está aumentando a capacidade fermentativa dela. Na hora que você deixa essa matéria, ela dormir, ela ficar, cortar e deixar para pegar ela só de tarde, você está aumentando a matéria seca. Todos os raciocínios que você vai aplicar dentro dessa inteligência relacionada ali a como melhorar ela, vai estar dentro daquela equação. E se você errar também, você vai entender onde foi. Joia, gente? Alguém mais tem pergunta? Agradecer a vocês, é uma sexta-noite, né? A gente até que encheu a sala repetindo o tema. Agradecer quem veio de novo também. Mais um dia eu não consegui fazer Jesus conversar com a gente. Não tá fácil fazer o Jesus. Vamilan, tudo jóia, Vamilan? Vamilan cuidava do bezerreiro da primeira fazenda que eu fiz estágio. Hoje ele é médico veterinário, fazendo parte aqui desses dias junto com a gente. O 90 também entrou, o Alisson, nem tinha visto que ele tava no grupo. Passe ele no zap depois, se ele não tiver. O John Jones. Quer conversar alguma coisa? Vamilan, John Jones, os meninos. Da hora. Da hora. Ô Alisson, joia, eu já vi eles nas fotinhas. Sempre tem o 90 atrás. Da hora, 90. Apelido engraçado teu.
Você tá do... Que legal, ué. Super legal. Adorei. Mas o 90, o Glauber força o começo da frase. Depois ele fala fino. Ele começa grosso e depois ele não aguenta. Ele não aguenta continuar, não. É só a primeira toada. Não, bastante tempo. Fala bastante tempo com ele que ele vai mostrando que ele não tem um rojãozão, não. Mas na hora que ele vai conversar só um pouquinho, ele assusta a gente. Não, bacana, gente. Ô, gente, o Vinícius é quem cedeu a sala pra gente esses dias todos. Vinícius, ele é... Vinícius é um matemático, viu, gente? Ele é meu amigo de infância e ele que tem cedido os links do Zoom pra gente. Ele que tá... E ele tá aí também, tá escutando de vaca. Bacana, Vini. Obrigado por ceder o link de novo, ceder a sala pra gente tá batendo papo, conhecendo esse pessoal. Janaína aí, Janaína, minha amiga. Janaína pôde rodar com a gente, né? Foi antes da pandemia. Moçada, eu acho que é isso aí. A gente pode encerrar. Terça-feira a gente encontra de novo. A gente fica no bate-papo. Glauber, coloca o 90 no grupo lá depois, fazendo um favor, se ele não tiver. E aí eu espero vocês lá, certinho? Vocês já conheciam esse vídeo aqui? Eu sempre queria estar dentro da vaga, agora eu consegui, ó. Primeira vez. Tô realizando um sonho, cara. Tô fazendo o rolê da comida, ó. Eu tô sendo aquele milho que não foi processado, ó. Eu sou aquele milho que não foi processado, ó. Eu tô fazendo o papel inteirinho do milho que não é processado, é eu, ó. Eu saio junto com a bosta, ó. Faça esse papel. Vai com Deus, bom descanso. Terça a gente encontra. Belezinha, terça nós encontra. Até lá. Abração, moçada. Tchau, tchau. Vou sair aqui.